Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 23 de agosto de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é uma sexta-feira. E desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Iniciando a palavra dele junto com vocês. Para vocês, né? Para mim e para vocês. Então, como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando pela palavra do Senhor, né? Já falei quem vos fala aqui é a missionária Ana Girobano, tá bom? Momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento lar, a família, o ministério, chamado, tudo se confia da minha pessoa. Apresento, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da fundamentação dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando, entrando com socorro, com providência, trabalhando na mente, no coração, cortando laços, quebrando árvores, fazendo todas as obras das trevas. Ah, Senhor Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Guarda a minha família, cobre com teu sangue e me ajuda a estar segundo a tua vontade, não a minha vontade. Porque não é fácil, Deus, a carne luta contra o espírito, a luta terrível. Mas, Senhor, eu quero crer que teu espírito tem prevalecido sobre a minha vida. Aramandaçu decomanai. Deus, visita aquele irmão, aquela irmã que está desempregada, que está enferma, precisando de um socorro, de um auxílio do alto. Entra com providência, entra com socorro, ajuda, sustenta, fortalece, trabalha na mente, trabalha no coração, Pai. Quebra as cadeias neste dia, transforma, Pai, todo jugo, todo peso maligno em bênção e liberta, Pai, para estarem no teu caminho, porque o teu caminho ele é perfeito, ele é agradável e, mais importante, ele traz a salvação, amém? A gente está numa maratona esses dias de Marcos, tá? Do Evangelho de Marcos. Ontem a gente começou com Marcos 1, hoje a gente está com Marcos 2, amanhã 3 e assim sucessivamente, amém? Vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Diz assim, Marcos 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Eles lhe pregavam a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram uma parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e pegue a sua caminhante. Mas para saber, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te e pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço perdão mais uma vez pelos meus pecados, pela minha falha. Deus, que eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo sim para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a gente vê aqui que Jesus ele cura um paralítico, né? O título é esse. Então a gente vê também que Jesus, né, onde ele ia, né, a gente percebeu, né, nos relatos primeiros de Marcos, que tinha uma multidão que o seguia. Então, Marcos sempre deixa claro. Então, a gente vê aqui que, sim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E diz assim: então, muita gente se reuniram de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhe pregava a palavra. Então, a multidão era tanta que seguia Jesus, né? E Jesus que ele não conseguia nem ficar, né? A multidão querendo. Provavelmente ele estava aqui na casa de Pedro, tá? Porque a gente viu um pouquinho antes que Jesus tinha curado a sogra de Pedro, né? E assim, mas as pessoas estavam ali assim, que ela chegava, e quando eles chegavam, Jesus acolhia elas, né? Ele tinha um cuidado, um carinho, uma atenção, né? Jesus, ele tinha empatia, tá? Jesus acolhia as pessoas. E muitas vezes, igreja, a gente precisa disso, sabe?
de acolhimento. Jesus acolhia as pessoas. Às vezes você chega no lugar, as pessoas não tá nem pra você, é mais um. Só que pro Senhor Jesus, eu e você não somos mais um, tá? Nós somos alguém que ele deu a vida por mim e por você. Ele amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16. Deus, ele nos amou, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele nos amou, tá? E o Pai deu, né? Deus nos amou tanto que deu Jesus por mim e por você. Então, a gente não é qualquer pessoa, tá? A gente é importante. Tem lugares que a gente vai e as pessoas não percebem quem somos nós, mas Jesus, ele conhece quem sou eu e quem é você na multidão. E aí diz um 3 assim, Ramalassu de Comanai. Então, vieram alguns homens trazendo ali um paralítico, carregado por 4 dele. Então, esse homem, ele era paralítico. Então, ele não andava. Já falou, paralítico é porque não andava. Mas também não tem nada específico sobre a enfermidade dele, simplesmente que ele era paralítico. Desculpa. Então, esses 4 homens vai levar ele, né, para que Jesus curasse, porque ele tava, a fama de Jesus já era por toda a circunvizinhança, desculpa. E aí diz que não podendo no quarto, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então eles não tinham como entrar, eles tiveram a ideia, né, de subir e abaixar o paralítico pelo telhado. Naquela época, as casas na Palestina, ela era plana, sabe? Tipo assim, uma cobertura de um teto, sabe? Quando bate laje, era tipo assim, plano, um exemplo, né? Então, assim, e tinha as escadas externas para subir pro alto, tá? Tipo como se fosse um terraço, uma escada externa. Então, mas muitas vezes, esses telhados, eles eram cobertos com uma camada grossa de barro, né? E aí passava um rolo, tal, alguma coisa assim, né? E ali tinha e tinha uns ramos que sustentavam as vigas de madeira, né? É o que diz os historiadores. Então, mas diz que eles subiram lá. E aí diz também que no 5, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, Jesus, ele viu ali a fé dos seus colegas, falou, cara, os 4 subiram no telhado para trazer o amigo dele, crendo que eu vou curar. Então, Jesus, ele viu a fé que eles tinham. Então, assim, Jesus reconheceu que eles tiveram uma ação ousada, que os amigos dele, né, tinha certeza que ele ia curar. Você tá entendendo? Ele tinha certeza. Então, assim, ficou comprovada a fé que eles tinham. Aí Jesus falou assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Em primeiro lugar, Jesus atendeu a necessidade profunda do homem. Sabe o que? De perdão, tá? Então, Jesus atende o perdão. Oi, meu amor. Então, Jesus, ele viu ali, né? Assim, gente, a fé que os amigos dele tinha, tá? De subir no telhado, porque Jesus ia curar e desceu o paralítico. Então, assim, tremendo. Então, Jesus falou assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, Jesus, ele via que ele tinha algum pecado. Então, assim, provavelmente, aquele paralítico estava enfermo por causa dos seus pecados. Então, ele necessitava desse perdão, tá? Por isso que estão perdoados os seus pecados, tá bom? Provavelmente foi algo que ele fez que o tornou paralítico. Detalhe. E diz assim, aqui no 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu ritmo. Diz assim, por que esse homem fala assim, blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Então eles achavam que Jesus, como assim? Quem é ele, né? Para estar perdoando o pecado. Quem é ele, né? Eles dizem assim, né? Quem é ele, né? Fala assim, está blasfemando, né? Como assim, né? Perdoar pecados, isso é só para Deus, né? Somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus. E Jesus, sendo Deus, né? Diz assim, Jesus, o Pai e o Filho são... O Pai e o Filho de Deus são um só. Ele diz assim, Jesus percebeu logo em seu espírito que é isso que eles estavam pensando. Por que vocês estão remoendo em seu coração? Aí Jesus vem e quebra eles, né? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua cama e ande. Aí, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar o pecado do seu paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a maca e vá para a sua casa. Aí Jesus quebrou eles. Nossa! Então levantou-se, pegou a maca, saiu à vista de todos, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Então Jesus falou, espera aí, os mestres da lei estão remoendo no coração dele. Quem pensa que ele é? Para dizer que está perdoado os pecados. Então eles não conheciam, eles não conseguiam reconhecer Jesus.
E a gente vê um pouquinho atrás, no dia de ontem, que os demônios reconheciam Jesus, mas eles não conseguem reconhecer Jesus, né? Então, a gente vê as coisas como que é, né? As coisas de Deus, né? Então, Deus, ele não nos deixa enganado, tá bom? E então, a gente vê que a gente lê ontem, né? No 1, diz aqui, ó, 23, justo naquele momento, a sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viste isso para nos destruir, sei que tu és o santo de Deus. Então, assim, eles conseguiam reconhecer Jesus, ok? E os mestres da lei não conseguem reconhecer Jesus. Então, a gente vê como que é as coisas, entendeu? Os demônios reconhecem Jesus, os mestres da lei não. Mas Jesus, ele é o Filho do Homem, então ele tem todo o poder, né? E o diabo, ele quer o quê? Ele quer descaracterizar tudo que diz respeito a Jesus. Ele quer diminuir, né, a glória de Deus sempre, né? Então, a gente vê também por que blasfemando, né? Por quê? Né? Porque na teologia judaica, nem sequer o Messias poderia perdoar pecados, tá bom? Então, assim, eles tinham uma diminuição que nem, né, que nem Jesus poderia perdoar, que nem Jesus poderia perdoar pecados, só Deus, tá bom? Na teologia judaica, então você vê como que era, como que eles eram, como eu posso dizer assim, cheio de jugo, tá? Cheio de jugo, né? Cheio de jugo. Então, ele achava que Jesus estava querendo reivindicar a glória de Deus para ele. Então a gente vê, aí é quando Jesus fala que é mais fácil, né? Perdoar pecados, não era nem outro era difícil para Jesus, porque ele é o próprio Deus, entendeu? As duas coisas para ele é igualmente possíveis para Deus. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então Jesus sendo Deus, né? Era tudo possível. Então ali eles são quebrados, tá? Aí Jesus, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, né? A palavra proferida ali, né? E Jesus fala para ele, assim, na frente deles, quebrando eles. Então, Jesus dirige a palavra. E ele fala assim, Filho do Homem, né? Porque ele é o Filho do Homem, ele é o próprio Deus. Fica claro que o Filho do Homem tem poder, né? Eu tenho autoridade. Então, Jesus, ele declara que ele é o próprio Messias, tá? Que ele é o próprio Jesus. Então, fica claro que os milagres era de Jesus mesmo, para representar a prova da sua divindade. Então, ele quebrou eles. Então, assim, e os sinais milagrosos só poderiam falar realmente, fazer quem era filho do próprio Deus. E Jesus era, e eles ficaram paralisados, né? Tremenda essa situação. Então, a gente vê aqui, né, que Jesus, ele veio para quebrar. Aí diz assim, o chamado de Levi, tá? Quem é Levi? A gente vai saber agora. Jesus é um bem conhecido, tá? Jesus saiu outra vez para a beira do mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensinar. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, ele, siga-me, Levi. Levantou e seguiu. Esse Levi é o Mateus, tá? Levi é Mateus, que era o coletor de impostos. Durante uma refeição, no 15, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos, pecadores, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Aí diz assim, no 16, quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Como assim? Como é que ele come com... E ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Então, Jesus deixa bem claro. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Então, eu não vim para chamar o justo. Jesus, ele não veio para os bons, o justo não precisa de médico, tá bom? Quando a pessoa se acha que ela é justa demais, que ela é santa demais, ela não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus, quem é doente. Eu sou doente, eu sou uma pecadora, eu sou doente. Então, eu necessito de Jesus. Então, eu tenho que reconhecer
a minha fraqueza, a minha mesquinhez, a minha... que eu sou um pecador, tá? Porque se você é justo, você não vai reconhecer a sua necessidade de salvação, de pecado de jeito nenhum, tá? Só reconhece que é pecador, tá? Só reconhece quem é pecador ou pecador, tá? O doente é o pecador. Então, se eu tenho um pecado, eu necessito de Jesus. Então, a gente vê que eles vêm assim, num caminho, né, que nem eles mesmos conseguiam frear, tá? Por quê? Esse Levi aqui, né, a gente sabe que é Mateus, depois mais pra frente, tá bom? A palavra diz que ele era cobrador de imposto. E também ele era cobrador de imposto, que sujeito a quem? A Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. A gente já falou sobre ele um pouquinho mais pra frente, tá bom? E Jesus encontra Levi, e aí, provavelmente ele estava lá cobrando impostos, tá? E Jesus o chama. E ele aceita o chamado, tá bom? E ele vai. Mas detalhe, a gente vê também que aí ele passa a ser pescador, tá bom? Porque de almas, tá? E ele passa a ser um pescador de alma. Porque aí diz assim, ó, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pescadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, tinha os pecadores, que era os pescadores, que era quem? Que era Pedro, era Simão Pedro, Tiago, João e o irmão de Pedro. Eu esqueci o nome dele agora. Então, o que acontece? Eles estavam lá com Jesus, tá bom? E, deixa eu ver como é o nome do irmão de Pedro aqui, André, tá? Tá lá André, no 16. Então, a gente vê que Jesus, 1,16, tá? O nome do irmão de Pedro tá lá, André. André e Simão, Simão e André. Então, Jesus tá lá comendo com eles, né? Então, o que acontece? Na lei mosaica, né? Os mestres da lei achavam que não podia estar junto com o cobrador de impostos. Eles eram tidos como pessoas tipo de segunda classe, tá? Eles eram tidos como adúlteros, como assaltantes. Por quê? Porque eles cobravam propina, tá? Então, como é que eu vou comer junto com um ladrão, com alguém que rouba, que deu fraude, né? Então, assim, porque antigamente a gente comia junto com os amigos, tá? É uma tradição judaica. No entanto, que quando Judas vai trair Jesus, eles estão lá comendo, né? E aquele que come o mesmo bocado, que tá lá molhando, né? Junto, é o amigo, era Judas, entendeu? Que tava lá molhando, Jesus botou na boca dele. Então, é um sinônimo de amizade. Então, a gente vê que é bem complicado. E aí, a gente vê também que aí, né, Jesus, aí eles falam isso, né, os discípulos, mas havia muitos que o seguiam, então estavam muitos lá. Então a gente vê também aqui no 16, quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com os pescadores publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que eles comem com os publicanos e pecadores? O que acontece? Vamos abrir uma aspas aqui. Os mestres da lei, que eram os fariseus, alguns não eram fariseu, tá? Nem todos eram hipócritas. Detalhes, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que alguns deles, que eram sucedores do Rissidim, dos judeus piedosos, né? Aqueles que ajudaram os macabeus na luta da Síria, da opressão ali de 1666, 142 a.C., essa guerra aqui a gente vai achar na Bíblia Católica, deixar bem assim, 1 Macabeus 1 e 1 Macabeus 2. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, tá? Nos 400 anos de silêncio que acontece isso. E os macabeus e os rissindins eram judeus assim temente a Deus, tá? Os macabeus, eles lutavam para que continuasse o sacrifício no templo puro, né? Mas aí vai lá e profana, joga um porco, e aí eu sei que vira uma guerra, tá? Eu sei que é maravilhosa a história. Leia, eu não vou dar feedback, porque eu vou dar só um spoilerzinho, porque é maravilhoso, quer dizer. É lindo, tá? Então, no reinado de João Hircano, e aí vai lá por dentro, tá? É muita coisa, mas eu sei que é muito interessante. Eu amo as histórias do 1 Macabeu e 2 Macabeu. Eu gosto muito. Até que esses dias meu esposo me deu uma Bíblia evangélica, né? E que eu amo Bíblia, quer me dar presente, me dê Bíblia. E essa Bíblia, ela fala, ela tem os livros canônicos, não canônicos da Igreja Católica, né?
tem 1 Macabeus, 2 Macabeus e assim por diante, né? São os livros apócrifos que falam, acho que é alguma coisa assim. E aí diz assim, mas só que esses judeus, eles eram hipócritas, invejosos e rígidos, formalistas, sabe? Esses mestres da lei, eles eram isso, tá? Eles eram hipócritas, eles eram invejosos, eles eram rígidos, formalistas, eles eram farisaísmo, tá? Os rissindis não, eles eram judeus puros, tá? E que não se, eram judeus puros, ok? Então, eles não eram pervertidos como os fariseus, tá? Porque os fariseus veio deles, mas eles eram hipócritas. Então, e a graça de Deus era oferecida somente aos que guardavam. Então, assim, nem todo, só quem guardava. Então, assim, no entanto que isso foi dissipado até hoje, muitos judeus ainda acreditam, né? No entanto, se você pergunta assim, quem é Jesus para você? Ah, é o líder lá dos cristãos lá, né? Tipo, Jesus é tido como um fora da lei, vamos dizer assim, né? Resumo, né? Então, os publicanos era aquele povo que cobrava imposto, tá? Então, eles eram cobradores de impostos, era tido como pessoas de segunda linha, entendeu? Então, assim, eles não podiam servir de testemunho no juiz, eram pessoas assim que, como é que eu vou dizer? Que eles eram excluídos das sinagogas, era pessoa sem caráter, vamos dizer assim. Sabe de quem eu lembrei agora? De Zaqueu, né? Zaqueu era cobrador de impostos, né? Acho que Zaqueu está em Lucas. E Lucas 17, alguma coisa assim, não lembro agora. E aí diz que quando ele viu Jesus, ele subiu numa figueira brava, né? Pra ver Jesus, né? Diz assim, desce Zaqueu, que hoje eu vou sentar na tua mesa, vou comer com você. Jesus entra na casa de Zaqueu, né? E ali Zaqueu recebe Jesus gostoso. Então, assim, Zaqueu ele tem um temor de Deus tremendo, de Jesus ali, de Deus. Então, assim, Zaqueu se converte. Ele fala assim, ó, se eu defraudei alguém, eu devolvo 5 vezes mais, segundo a lei de Levítico, a lei de Moisés. Porque quando você roubava, desculpa, bebi água, defraudava alguém, você tinha que pagar, né? 5 vezes mais. E ali houve arrependimento, né? Então, Jesus, ele sabe quando a pessoa se arrepende ou não, né? Então, ele fala, hoje chegou salvação nessa casa. Diz aqui, é tremendo, né? Então, aos olhos da comunidade judaica, esses homens não tinham honra nenhuma, era desonrado. Mas Jesus, ele estava ali com eles, né? Porque Jesus, ele veio para quebrar paradigmas, né? Então, a gente veio... E aí, Jesus, ele fala assim, Jesus, ele não veio para o justo. Eu não vim para o justo, mas para os pecadores. E o homem justo aos próprios olhos não reconhece a necessidade da salvação, mas o pecador confessa sim. Você só consegue reconhecer que você precisa de Jesus se você confessar, meu amado. Se você acha que você não precisa de Jesus, então você não tá doente, entendeu? Você é uma pessoa sã, tá? Então, os sãos não precisam de Jesus, tá bom? Então, a gente vê que Jesus, ele veio para os doentes. Então, se a pessoa é doente, ela confessa o seu pecado perante Jesus. Vamos para o próximo. Jesus é interrogado acerca do do jejum, tá bom? Então, assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por quê? Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Respondeu Jesus. Jesus respondeu: como podem? Vamos colocar esse verde aqui. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com ele? Não podem enquanto o tem contigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, também jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho, e se fizer o vinho, arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Ok? Olha Jesus, né? Então, assim, o que acontece? Os discípulos de João jejuavam, tá? Os fariseus também. O que acontece? Mas Jesus é o pão da vida. Então, assim, eles estavam com o mestre, eles estavam com Jesus, tá bom? Então, assim, então eles não necessitavam, tá? De jejuar. De jeito nenhum. Porque acontece o quê? Os judeus, né, antigamente,
na lei mosaica, só tinha um jejum, que era o jejum da expiação, tá? Que era obrigatório, que era o jejum da expiação, que era só esse que era obrigatório para os judeus. Então, tá lá em Levítico 16, 29 ao 31. Esse é o único. Mas depois, tá? Do exílio babilônico, foram instituídos mais 4 jejuns anual, tá? Aí após, né, o exílio babilônico, aí passou a ter mais, aí foram observados outros 4 jejuns anuais. E no tempo de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Tá lá em Lucas 18, 12. Então, estava totalmente fora daquilo, tanto da lei mosaica, tá? E quanto a do exílio. Então, eles estavam fazendo assim para se aparecer mesmo, tá bom? Para mostrar que eles jejuavam, que eles eram mais santos que o outro, né? Que era mais santo que qualquer outra pessoa. Então, Jesus estava mostrando a hipocrisia deles, ok? Então, como assim, né? Porque Jesus, ele é o noivo. Enquanto Jesus está, para que eles vão jejuar se o próprio convidado, se o próprio noivo está com eles, né? Os convidados do noivo estão com Jesus. Então, assim, tinha alegria, tinha presença, tinha regozijo. Então, assim, era impensável jejuar porque antigamente, durante uma festividade, era impossível jejuar. Como é que você ia jejuar no meio de um casamento? Fala pra mim. Que durava uma semana, né? Um casamento judaico. Não tinha como. Então, era quase que impossível. Então, Jesus falou assim, não tem como, tá? Então, quando o noivo vai ser tirado, quando Jesus é tirado dele, né? Seria tirado pela morte, depois sua ressurreição e ascensão ao céu, né? Aí sim, seria cabível, tá? Mas por enquanto não. E assim, a vasilha de couro nova. Então assim, o odre era novo, aí colocava o vinho, só que o couro inchava. Se depois colocasse de novo, ele estourava, estragava. Então assim, era algo que não cabia, tá? Mesma coisa, mas então não tem como, né? Como assim? Eu tô aqui, eu sou noivo. Como é que vocês vão jejuar? Aí diz aqui assim no 23, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Diz assim no 24, os fariseus lhe perguntaram, olha para que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. No 25, e ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados de fome? No 26, nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer e deu aos seus companheiros. Então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Assim, pois o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Então assim, o sábado foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sábado? Então eu sou Deus, então eu tenho todo o poder. Então Jesus, tipo assim, escancarou o verbo, entendeu? Então, porque assim, colher espinga não tinha nada de errado, tá bom? Era um ato a ser permitido. Em Deuteronômio, tá? A gente pode até falar de Ruth, você lembra, Moabita? Que ali as espigas caíam e ela ia recolhendo, né? Tinha até uma lei que permitia deixar cair mais ali, né? Dos pobres. Então, o que não é permitido no sábado, segundo a tradição judaica, a mista, né? A Mishnah, não sei como é que é aquele deles, né? Era efetuar uma colheita. E que Jesus estava rigorosamente fazendo era proibido no sábado. Tradição judaica, tá? Tudo é tradição. Então eles faziam tanta tradição que nem eles mesmos conseguiam seguir algo assim que fala, gente, pelo amor de Deus, existe isso, existe, né? E aí Jesus vem e fala o que Davi fez, né? Então assim, Davi ele comeu, né? Ele pegou lá da mesa da apropriação e comeu, né? Isso foi no sábado, tá? Então assim, era necessário salvar a vida dele e dos seus companheiros. Então, ele comeu. Eu estou colhendo espinha, estou comendo as espigas porque nós estamos com fome. A vida é mais importante, tá? Que a tradição judaica, do que a lei, entendeu? E aí, Jesus quebrou as pernas dele. Então, porque lá naquela época, né, dos pães da presença que Davi comeu, eles estavam com fome. Então, assim, Deus, ele não quer ver você, quer que o povo sofra, morra de fome. Tá aqui a comida e você vai morrer de fome. Como assim, gente? Não tem lógica, né? Então, assim, o sábado, ele não foi feito por causa do homem, mas não ser o homem por causa do sábado. Então, desculpa, na tradição judaica, tinha multiplicado de tal maneira que era tanta exigência, era tanta restrições, né? Que o fardo se tornara intolerável.
de tanta coisa que eles botaram, tanta exigência, não pode isso, não pode isso. E aí Jesus simplesmente deixava a tradição e realçava o propósito de Deus. Jesus não seguia as tradições dele, então isso fazia com que eles ficassem revoltados, né? Porque o propósito de Jesus era o quê? Era fazer o que era certo, era fazer o bem para o homem, tá? Para a restauração espiritual, mental e física. Não era a tradição, né? A tradição era um fardo intolerável. Então Jesus ele não veio, né, para cumprir tradição de homem, tá? Ele veio para cumprir a lei. É diferente, tá? Eles cumpriam a lei, mas não a tradição. O que estava na lei, Jesus cumpria. Agora, a tradição judaica é uma coisa e a lei é outra. A gente tem que deixar sempre claro isso. Então, assim, faça as coisas do Senhor não por religiosidade, faça por amor. Porque, deixar claro aqui para terminar, né? As coisas que a gente faz para Deus é por amor, tá? Não é por obrigação, não é por religiosidade, não é por fardo, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, faça para Deus por amor, tá bom? Nunca faça por uma tradição, por um fardo de homem, tá? Às vezes você passa por igrejas aí que, pelo amor de Deus, é cada coisa que você fala absurda, que não tem mais contato não tem mais lógica. A lógica que eu sei é, Jesus ele veio para os doentes. E o doente sou eu, sou você que reconhece que a gente necessita de Cristo. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um final de semana abençoado, meu amado. Fica na paz.